Bem-vindos a mais uma aula de aprendizagem e desenvolvimento humano. Hoje falaremos sobre o processo investigativo infantil na perspectiva freudiana. Bom, é necessário entender como se desenvolve o processo investigativo na criança, compreendendo o que se denomina na teoria freudiana como investigações sexuais infantis e também como formulação das teorias sexuais infantis. Lembre-se do texto de Freud de 1908, que é tema da nossa aula e que precisa ser lido por todos, ok? É um texto muito importante, as teorias sexuais infantis. Veremos que há desdobramentos desse processo para o campo educacional, pois é também a partir das investigações sexuais infantis que o desejo investigativo científico posterior pode encontrar suas origens. Então, temos falado sobre essa temática já nas aulas anteriores, quando estudamos o conceito de sublimação. Lembram-se? Então é muito importante que vocês possam tomar posse desses textos, se apropriar desses conceitos para entender de que maneira as investigações sexuais infantis elas são a base do processo investigativo científico posterior, ok? Bom, então, no período inicial do desenvolvimento, havia prevalência das pulsões parciais sobre o funcionamento infantil. Então, já falamos aqui das pulsões parciais, pulsão de ver, pulsão de domínio, pulsão epistemofílica. Relembre que as pulsões parciais ainda não tinham um objeto definido ao qual se dirigir, lembram-se? Ela poderia estar focalizada na boca e ter no alimento essa satisfação, ou no dedo, ou na chupeta. Ela poderia estar ligada ao prazer, que podia ser retirado do órgão ao qual a pulsão estava relacionada. Então, a parte anal, a parte fálica, ou seja, os órgãos e ao tipo de prazer que deles podia ser extraído, né? Então, lembre-se, no caso dos olhos, a contemplação, o prazer em olhar; no caso do próprio genital, o prazer extraído da masturbação; no caso do dedo, o prazer na sucção. Então, a gente via o quanto que esse objeto ele variava e o objetivo dessa pulsão também variava. Então, por isso que a gente falava que o objetivo da pulsão era de caráter errático, lembram-se? Bom, então a sexualidade da criança, nesse sentido, ela se distingue da sexualidade do adulto. Em todos os casos, nota-se a extração de um prazer do próprio corpo da criança, demarcando a ausência de interesse pelo outro no sentido sexual da cópula. Então, lembra-se daquela preocupação que a gente tinha em desmistificar em relação à sexualidade da criança? Quando a gente fala que a sexualidade infantil, a sexualidade é de outra ordem, não é da mesma ordem da sexualidade do adulto, que é voltada para o ato sexual. A pulsão, nessa fase da sexualidade infantil, ela possui, então, um caráter errático, como já dissemos, o que significa que ela não tem nenhum único objeto capaz de satisfazê-la, né, e nenhuma única maneira de satisfazer a sua necessidade, o seu desejo ali, a sua necessidade de prazer. Então, é esta qualidade da pulsão, esse caráter errático da pulsão, que serve aos objetivos da educação. Pois se o objeto de satisfação é permutável, é possível que dirijamos o interesse da criança para fins socialmente aceitos, ou seja, para a pesquisa. Então, quando está lá a nossa criança querendo olhar para o seu órgão genital, querendo ficar naquela masturbação infantil, naquele prazer autoerótico, nós podemos deslocar essa energia para outros objetos, convidando aí a canalizar a sua energia para a pesquisa, para o estudo, para a brincadeira, para o grupo social no qual ela está inserida. Então, inclusive Kupfer cita isso no seu texto, né? A gente tem a capacidade aí de a criança que tem aquele interesse por manipular as fezes, naquela fase em que está voltada aí para essa produção desse objeto valorizado na fase anal, a gente pode então
convidar aquela criança, direcionar ali a sua energia para que ela possa lidar artisticamente com esse material, com essa busca de satisfação via manipulação desses excrementos. Então, convidando-a, por exemplo, a trabalhar com a massinha, com a argila, a esculpir algo dentro do campo socialmente aceito, ok? O papel da educação, então, seria no sentido de promover esse processo de sublimação, aquele termo muito importante do qual já falamos. Então, por seu caráter maleável, proveniente da ausência de objeto, e seu caráter decomponível, a pulsão sexual é passível de se dirigir a outros fins que não são propriamente sexuais. Então, nesse sentido, ela é passível de sublimação. É importante enfatizar que o processo de investigação na criança, ela se inicia tendo como cerne as investigações sexuais e só depois passa a se dirigir a outros objetos. Então, nesse sentido, a investigação sexual infantil, ela é a base da constituição cognitiva da criança. Então, vejamos aí algumas manifestações da sexualidade perverso-polimorfa da criança. O que é essa sexualidade perverso-polimorfa? Lembre-se, né? É aquela sexualidade que se manifesta por diversas maneiras a depender da parte do corpo da criança que está sofrendo de uma maior excitabilidade, que está com uma energia sexual mais canalizada naquele momento, como a boca na fase oral, a parte anal na fase ali do controle dos esfíncteres, a fase genital na época ali das diferenças sexuais anatômicas das crianças, né, da curiosidade acerca de como nascem os bebês e coisas desse tipo. Então, lembremos-nos daquelas situações comuns à infância, nas quais as crianças manifestam curiosidades, por exemplo, com relação às origens, ao nascimento dos bebês, às diferenças sexuais anatômicas, mas também nas situações em que as crianças dão mostras da ação das pulsões de olhar, de destruição ou de domínio, ao querer olhar pelo buraco da fechadura ou se interessar por conteúdos proibidos, desejar destruir brinquedos para saber o que está em seu interior, ao fazer experiências espontâneas com pequenos insetos ou plantas, entre outras manifestações. Então, o que a gente vai percebendo é que a primeira parte deste processo, ele diz respeito a entender como se desenvolve essa busca por uma descoberta da criança relativa à sua sexualidade. Então, como é que se dá esse processo investigativo na criança? Nessa trajetória, a criança vai endereçar algumas questões e dúvidas ao adulto que se mostrará ineficaz em suas respostas, levando a criança a buscar sua autonomia intelectual a partir da formulação de teorias sexuais infantis. Então, essas respostas que são dadas pelo adulto à criança, elas resultam insatisfatórias, sendo mitológicas, sendo fantasiosas para a criança, e nesse sentido ela buscará uma autonomia intelectual pela via da construção das suas próprias teorias. Então, nesse sentido, é importante entender quais são essas teorias sexuais criadas pela criança. São coisas que nós percebemos ainda muito presente nos dias de hoje. Se vocês olharem para os seus estágios, se vocês escutarem os depoimentos dos colegas, vocês vão perceber o quanto que essas teorias elas são muito atuais e muito presentes na vida da criança. Então, Freud falará de 3 teorias principais. A primeira, a atribuição de um pênis pela criança a todos os sujeitos, inclusive as mulheres. Então, as crianças elas partem do princípio de que todos têm pênis, inclusive mulheres. O que elas imaginam quando elas olham para as mulheres e percebem que não há um pênis ali?
Elas partem do princípio que ele deveria estar e que se ele não está, ou é porque ele não cresceu, ou porque lhe cortaram, porque tiraram, porque ocorreu algo que fizesse com que ele não estivesse ali naquele momento, mas elas partem do pressuposto de que ele deveria estar ali. Uma segunda teoria é a teoria cloacal do nascimento, ou seja, as crianças acreditam que os bebês nascem pelo ânus, e em certa medida essa teoria ela decorre da primeira, porque se eu parto do princípio de que todas as pessoas têm pênis, inclusive as mulheres, o único orifício por onde poderia se eliminar as crianças, fazer nascer as crianças, seria pelo ânus. E há ainda uma terceira concepção que a criança tem, que é a concepção sádica do coito, ou seja, o coito ele é significado pela criança como um ato de violência e de imposição do mais forte sobre o mais fraco. Então, nessa perspectiva, a gente vê nos depoimentos, inclusive de pessoas adultas, que vivenciaram de alguma maneira, que viram de alguma maneira o ato sexual entre dois adultos, que naquela ocasião, na verdade, acreditaram que estava havendo uma violência, que o pai batia na mãe ou alguma coisa desse tipo, tá? Então, a partir das nossas próximas aulas, continuaremos discutindo e analisando de que maneira as teorias sexuais infantis se constituem, então, numa primeira tentativa de autonomia intelectual da criança, possibilitando a criança enveredar pelo campo da construção dos conhecimentos, ok? Ficam aí as nossas referências para que vocês consultem. Então, um texto do Freud de 1908, As Teorias Sexuais Infantis, e o material aí trazido por Maria Cristina Kupfer em Freud e a Educação, o Mestre do Impossível. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.